Fala pessoal, então vamos dar mais uma explorada aqui nessa hierarquia de classes de herança simples, certo? Bom, o que nós vemos aqui? Que toda a regra de negócio está definida na superclasse conta. E quando nós fomos implementar, nós tínhamos tudo na classe conta. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, toda a regra de negócio está aqui, ó, entre get saldo, deposita, saca e atualiza. O que nós temos na subclasse é apenas a conversão de objeto para string. Todas elas estão fazendo a sua conversão de objeto para string. Então, todas as regras de negócio estão aqui na classe conta. Então, vamos testar se essa lógica que nós colocamos aqui como regra de negócio está funcionando. Vamos fazer a prova aqui. Vamos pegar aqui a conta corrente 1 e vamos fazer um saque. Então, ele completou ali sem querer o comando. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Um saque, uma operação de saque. Bom, tem R$ 1.000 na conta. Está aqui na linha 23, ou R$ 1.000. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar retirar 1.001. Certo? Bom, tem que nos dar uma mensagem de que é impossível porque não há saldo na conta, ok? Vamos pegar aqui agora a mesma conta e vamos fazer uma atualização monetária nela. E vamos dizer que a taxa é de 10% para facilitar o nosso cálculo. Antes, vamos testar o caso, né, que não pode ser negativo ou zero. Então, vamos botar aqui -1, certo? E vamos testar o que vai acontecer. Vamos salvar isso aqui. Vou executar. Vamos ver se a nossa regra de negócio está funcionando. Olha só. Não foi possível realizar o saque, porque eu tentei sacar 1.001 e era 1.000 o valor que eu tinha na conta. Ó. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui para vocês verem. Ó. Era 1.000, certo? Aqui na linha 23. E eu não consegui fazer a atualização monetária porque a taxa tem que ser maior que zero. Vamos testar com zero para ver se a nossa lógica está correta lá? Então vamos fazer o teste no nosso software. Então vamos salvar aqui e vamos executar novamente. Vamos ver se permite ou não permite. Também não permitiu, tá? Então a gente sabe que a nossa regra de negócio está bem implementada. Vamos pegar aqui e vamos sacar R$ 100. Vamos diminuir o saque. E vamos manter a atualização por enquanto, vamos só fazer o saque. Já ia fazer a atualização, mas vamos deixar uma conta de cada vez. Então, olha só. A conta corrente, ela atualizou, só que eu não mandei imprimir, né? Aquilo que dizia que não podia sacar porque não tinha valor na conta, né? Então, olha só, foi feita a operação. Então, se eu botar aqui um System Out aqui embaixo, eu vou ver que atualizou o saldo para 900. E já vou colocar aqui um System Out aqui embaixo e vamos colocar uma taxa aqui de 10%. Certo? E foi assim que nós optamos lá na classe conta, em colocar o 10 aqui. Então, olha só, a conta começou com 1.000, nós atualizamos com o saque para 900 e depois que a gente fez a atualização monetária foi para 990. Então, toda lógica de negócio que nós colocamos aqui na classe conta está funcionando, tá certo? Inclusive, se nós olharmos aqui, está de acordo com o diagrama. Bom, mas agora o nosso cliente é um pouco exigente, ele quer algumas coisas aqui excepcionais na conta. Ele quer que a conta corrente possa entrar no negativo, certo? Então essa regra aqui de saca que nós colocamos na classe conta, essa regra não vai funcionar. Por quê? Porque quando chega em zero, ele não permite mais sacar. E a gente quer dar um limite para o nosso cliente. A gente quer que ele fique negativo com o banco e que pague aquilo que sustenta o banco, que é juro, né? Que é essa taxinha que tem aí quando ele cobra de nós, quando a gente usa o dinheiro como empréstimo. Então, pessoal, onde que nós colocaríamos essa regra? Aqui, na regra do saca que já está definida, ou a gente tem que reescrever essa regra? Obviamente, pessoal, a gente tem que reescrever. E onde ficaria essa regra de negócio? A gente reescreve em conta ou a gente escreve uma nova em conta corrente? Como nós faríamos isso? Vamos pensar um pouco. Se nós mexermos nessa lógica de negócio do saca, qualquer filha aqui embaixo terá mexido a sua lógica. Então, onde que nós temos que mexer na lógica? Só onde nós temos o problema, que é na conta corrente. A conta corrente tem que ter um limite, ela tem que aceitar uma graninha a mais, tá certo? Então, a gente tem que fazer essa implementação aqui em conta corrente. E eu vou demonstrar isso para vocês. Então, vamos aqui no código
e nós vamos pegar conta corrente e vamos fazer uma atualização na conta corrente. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Bom, nós temos algumas possibilidades. A gente pode escrever aqui um método novo, ou melhor, um comportamento novo, só para a classe conta corrente de saque. Vale a pena? Porque se a gente mexer nisso, a gente vai provavelmente criar um saca conta corrente. E aí nós vamos estar mexendo, mexi aqui no código, queria ver aqui, uma assinatura nova para o nosso método. Significa que quando nós chegarmos aqui no controlador, esse saca aqui para de funcionar, nós vamos ter que mexer nele. Então nós teríamos que dar manutenção aonde? Teríamos que dar manutenção em conta corrente, porque a gente criou um comportamento novo, certo? E teríamos que dar manutenção no controlador ou nos controladores da aplicação. Isso não é legal, né, pessoal? É melhor a gente dar manutenção em um único ponto do nosso código. E aí é sempre bom a gente olhar para a hierarquia e ter bem definido um projeto. Eu vou manter o mesmo nome, só que eu vou colocar ele aqui na conta corrente. O que significa isso, pessoal? Significa que eu vou aqui em conta corrente escrever um nome public, a assinatura tem que ser exatamente a mesma aqui do saca. Public void saca double valor. A mesma assinatura eu vou colocar aqui em conta corrente. Então, tinha posto public ali, vamos só puxar aqui de volta para deixar a visão aqui do que estava aqui do lado da estrutura do projeto. Então vamos lá. Vamos colar essa assinatura. E aí vamos dar um Enter aqui. Olha só, pessoal, o que apareceu aqui? Um triângulo. E esse triângulo está dizendo o seguinte, que eu estou sobrescrevendo de model conta V o comportamento saca. A mesma coisa está acontecendo aqui com o toString. Só tem uma anotaçãozinha aqui em cima chamada override que a ferramenta botou. Que se nós colocarmos essa anotação aqui em cima, não vamos ter problema algum. Ela vai funcionar. É uma anotação. O Java trabalha com essas anotações em cima dos comportamentos e das classes. Tá certo? Então o que eu fiz, pessoal? De fato aqui. Vou salvar aqui. A gente já vai colocar a lógica aqui dentro. Tá? Aqui está pedindo para salvar. Então eu posso vir aqui e salvar todo o projeto. Salvar tudo. O que eu fiz de fato? Eu reescrevi esse comportamento saca que eu tinha aqui na minha classe conta. É por isso aqui que está sinalizando. Tem um uzinho perdido aqui embaixo, pessoal. Então vou salvar aqui e vai sair aquele errinho lá de cima. Como assim, professor? O senhor reescreveu? Sim, porque eu quero modificar esse comportamento apenas na subclasse. Então eu sobreescrevo esse comportamento. O nome disso aqui é sobreescrever um comportamento, certo? Eu tenho a sobrecarga. A sobrecarga ela acontece dentro do mesmo arquivo. Aqui eu estou em arquivos diferentes. Eu estou em conta corrente e lá em conta eu tenho um saca. Percebam o detalhe. Eu não vou mexer no controlador. O controlador vai continuar como ele é. A única manutenção que eu vou dar é aqui nesse ponto do código, em conta corrente. E aí eu tenho a lógica de conta corrente, que vai ser uma lógica bem igual a essa aqui, né? Só que não tão igual assim. Então vamos colocar essa lógica aqui para dentro. O que eu tenho que fazer? Dar um limite para esse cliente. Né? Então, pessoal, eu vou dar um limite para esse cliente de R$200, certo? Poderia ter aqui na assinatura do saca também um limite, mas isso é uma discussão que a gente pode fazer depois. Bom, eu estou com um problema para acessar a variável saldo. Se eu quero manter o cálculo dessa forma que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer? Bom, eu posso chamar aqui getSaldo, certo? E eu posso chamar aqui um atualiza. Bom, mas vamos dar uma olhada se eu tenho isso aqui. Eu tenho um atualiza, mas é um atualiza de taxa, não é bem o que eu quero. Então, pessoal, eu posso simplesmente voltar aqui para o protegido, certo? Que eu vou ter acesso na classe filha. Vamos dar uma olhada? Olha só, tive acesso. Está resolvido o meu problema. Quando o saldo menos o valor, ou seja, o saldo atual, for
maior igual a menos 200, certo? Eu posso realizar essa operação. Então, eu dei um limite para esse cliente. Vamos testar isso no controlador? Então, vamos lá. Para a gente não se perder, vamos usar o 1000 lá, ok? E vamos tirar esse saca aqui. Vamos só comentar o código. Vamos comentar também essa saída aqui, porque senão ela vai ficar repetida. O atualiza também nós vamos comentar, tá certo? E aí nós vamos fazer a operação, o próprio saque que a gente quer fazer, né? Então, vou reabilitar. Vamos fazer a operação aqui e nós vamos sacar 1.100. Então, vamos sacar 1.100 e vamos mandar imprimir. Eu vou deixar habilitado de cima e deixar desabilitado de baixo aqui para ficar os pares de operação e saída. Então, vamos executar essa operação. Vamos ver o que está acontecendo na nossa aplicação. Olha só, fiquei com saldo negativo de 1.100 na conta corrente. Então, pessoal, isso demonstra que eu não mexi praticamente em nada aqui, né? Na verdade, eu até comentei antes aqui, porque eu não ia usar, porque eu ia botar embaixo, tá, pessoal? Mas eu resolvi reutilizar o que já estava pronto aqui em cima. Só alterei o valor do saque e reimprimi ele de novo. Então, eu não mexi no meu controlador. O que tinha aqui, que era o saca, continua com o mesmo nome, continua do mesmo jeito. A única coisa que eu fiz foi interpretar essa nova regra de negócio de acordo com o diagrama que eu tenho. E eu vi que eu já tenho um comportamento saca e que eu posso sobrescrever esse comportamento saca aqui na subclasse. Foi isso que eu fiz. Eu vim aqui na subclasse, em conta corrente, e sobreescrevi o comportamento. Ou seja, o que acontece em tempo de execução, pessoal? Isso já é um pouco de polimorfismo, tá certo? Quando ele vem executando, eu chamo o saca, certo? E aí ele olha, qual é o tipo do objeto conta corrente 1? Ah, é o tipo conta corrente V. Beleza, ele vem aqui na classe e pergunta, tem um comportamento saca aí dentro? Sim, tem um comportamento saca. Então, ele vai passar a executar esse aqui e vai desconsiderar esse comportamento que estava na superclasse. Legal, né? Ele reage de diversas formas. Isso é polimorfismo, pessoal. É polimorfismo por sobrescrita de comportamento. Eu tenho um comportamento na superclasse que eu estou sobrescrevendo na subclasse. E o natural é sempre acontecer isso. Ele vai ver a operação, vai ver o tipo do objeto e vai olhar para dentro da classe do objeto. Se na classe do objeto eu tiver a operação, ele executa a que está aqui. Se não tiver, ele vai executar a que está acima na hierarquia. Vamos dar uma olhada numa outra conta aqui. Na conta poupança, posso colocar um saca aqui, tranquilo, olha só. Posso vir aqui na conta poupança e fazer um saca agora, rapidinho aqui para a conta poupança. Então, eu vou colocar aqui um saca na conta poupança, tá certo? Posso sacar aqui, vamos colocar um valor de 500 para ficar 1.500. E aí a gente só vai mudar o objeto que a gente está fazendo a operação. Olha só, a operação continua a mesma e o objeto que eu vou imprimir é esse aqui. Então, vamos ver se essa operação aconteceu, de que forma ela aconteceu. Bom, primeiro está dentro do limite, ele vai deixar sacar. Então, ó, conta poupança passou a ter 1.500, tá certo? Bom, por que imprimiu duas vezes 1.500, né, pessoal? Porque esse carinha aqui, né, eu tenho que imprimir primeiro ali no 2.000, ó, ok? Depois eu deixo imprimir o 1.500. Vamos rodar aqui de novo, vai estar 2.000 e 1.500 agora. Vamos rodar, ó, 2.000 e 1.500. Bom, o que aconteceu? Vamos analisar aqui para fazer um contraste aqui com a conta corrente. Ele viu o método saca, certo? O comportamento saca, e olhou para o objeto e disse, cara, qual é o teu tipo? Ah, é conta poupança. Então ele foi lá em conta poupança, no objeto da conta poupança, e perguntou, tem um saca aí? Opa, não tem. Opa, então eu preciso subir lá em conta e dar uma olhada se eu tenho isso. E ele vai lá em conta e ele encontra esse comportamento saca e ele executa essa regra de negócio. Beleza, pessoal? Deu para entender a diferença? Então eu vou mostrar agora na conta corrente de novo, só para vocês entenderem a diferença. Ele olha para o saca, ele tem o comportamento saca e ele procura no tipo do objeto CC1, ou seja, ele vai procurar lá na especificação da conta corrente, correto? Que CC1 é conta corrente. Então ele vai lá em conta corrente e olha, tem um comportamento saca? Tem. Ah, então eu vou executar essa regra de negócio.
e simplesmente ele desconsidera a regra de negócio que está na hierarquia acima. Perfeito, pessoal? Então é assim que está funcionando. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês. Que quando a gente tem essa situação de colocar uma nova regra de negócio, a gente vai ver se ela se encaixa melhor na superclasse ou na subclasse. Como essa era uma regra de negócio de subclasse, de conta corrente, que pode ter um limite e a conta ficar negativa, o que nós fizemos? Nós implementamos isso em conta corrente. Viemos aqui e de que forma que a gente fez isso? A gente sobrescreveu um comportamento que já tem. E por que a gente fez isso? Simplesmente para a gente não ter que dar manutenção também aqui no controlador. A gente quer dar manutenção em apenas um ponto do nosso código, utilizando o nosso conhecimento de herança, utilizando o nosso conhecimento de sobrescrita de comportamentos. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo.